Turma, tudo bem? Aqui é o professor Felipe. Vamos hoje estudar representações em perspectiva. Vamos fazer a leitura do nosso resumo teórico. Ao observarmos os objetos em nosso dia a dia, podemos identificar três dimensões: altura, largura e profundidade. Mas como representar um objeto tridimensional, palavras-chave aqui que eu estou marcando para vocês, em uma folha de papel, se dispomos apenas de duas dessas dimensões, a altura e a largura. Nesse caso, para representar também a profundidade, podemos usar a técnica da perspectiva. Legal? A perspectiva é uma técnica de desenho em três dimensões. Então, se alguém lhe perguntar o que é perspectiva, é uma técnica de desenho em três dimensões, baseada em cálculos matemáticos e geométricos. Por meio dela, é possível fazer os objetos de uma cena parecerem estar em profundidades diferentes. Legal? Então, gente, vamos olhar aqui duas figuras, dois quadros, né? Retrato do Imperador Otto III, final do século X, iluminura, aí que tem as dimensões do quadro, Evangelário de Otto III, Biblioteca Estadual da Baviera, em Munique. Aqui nós temos um outro quadro, entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino, 1482, século XV, né, galera? A fresco, aí temos aqui as dimensões da tela, Capela Sistina, Vaticano. Então, na primeira imagem, podemos perceber que os elementos estão representados em um mesmo plano, ou seja, não estão em diferentes profundidades. Já na outra tela, aqui nessa segunda tela, podemos perceber as pessoas e as construções. Ó. Tá vendo essa é uma espécie de igreja aqui no fundo? Podemos perceber os prédios aqui atrás, ó, as construções ao fundo, menores em relação aos que estão à frente. Isso dá a impressão de profundidade. Ou seja, quanto mais afastado o elemento está do observador, menor ele parece ser. Legal? Então, vamos descer mais um pouquinho. Em sua opinião, qual das imagens representa melhor uma cena realista? Aí você vai pôr a sua resposta pessoal. Eu vou ler aqui do livro. O objeto desta questão é verificar se o aluno reconhece que a representação da perspectiva está mais próxima da realidade. Esse segundo quadro aqui retrata melhor a nossa realidade, que é em três dimensões, com altura, largura e profundidade. Tá bom? Então, vamos descer mais um pouquinho para a próxima página. Aqui temos uma leitura de curiosidade. Ó. Vamos fazer a leitura também, porque faz parte do conteúdo e vai nos ajudar a responder as questões do livro. A técnica da perspectiva foi uma das características que diferenciaram a arte renascentista da arte medieval. Entre os séculos XIV e XVII, as pinturas renascentistas se destacavam por transmitir a sensação de liberdade e movimento dos corpos e também por representar as imagens com traços mais naturais e fiéis à realidade. Os pintores tiveram a maior consciência da função da geometria na obtenção da perspectiva para conferir o efeito tridimensional à pintura. Tá bom? Então, vocês entenderam aí a perspectiva na arte renascentista. Legal? Isso aqui é história também misturado à matemática. Existem várias maneiras de desenhar em perspectiva. Veja o mesmo cubo, por exemplo, representado em três perspectivas diferentes. Vocês podem tentar fazer esse desenho em casa, tá? Não é muito difícil, mas seria legal vocês tentarem fazer para perceber, né, como pode ser observado uma mesma figura com pontos de vista diferentes. Ó. Então, perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. Tá? As três perspectivas serão consideradas nas imagens deste capítulo. Então, nós vamos trabalhar com essas três. A perspectiva cônica é considerada a que mais se aproxima da maneira como vemos o objeto. Essa última que vocês estão vendo aqui.
Deixa eu só descer um pouquinho o nosso quadro. Tá? Então essa aqui, ó, é a que mais se aproxima, da maneira como vemos o objeto. Para causar a impressão de profundidade dessa perspectiva, cada desenho deve ser baseado na projeção de retas paralelas do primeiro plano para o suposto ponto, chamado ponto de fuga. Bom? Em segundo plano, nesse caso, as retas descrevem a profundidade do objeto e quanto mais afastado ele estiver do observador, está falando do ponto de fuga, tá, galera? Menor ele parecerá ser. É por isso que, em algumas situações, retas paralelas aparentam se aproximar à medida que se afastam de quem as observa. Retas paralelas, presta atenção nisso. Aparentam se aproximar à medida que se afastam de quem as observa. Se você algum dia teve a oportunidade de ficar no meio de uma linha férrea, não é? Por onde passa o trem, você vai ver que, olhando, você está aqui, no meio do trilho, olhando bem para o final, você vai ter a impressão de que bem lá na frente, os trilhos, as linhas, né, vão se encontrar. Não é isso? Você tem essa sensação. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia que ele está querendo passar para a gente. Tá? Na fotografia, o ponto de fuga está localizado onde os trilhos paralelos da ferrovia parecem se encontrar. Então, se você estiver aqui, ó, nesse ponto, você está aqui, você foi passear com a sua família, não é isso? Aí foi lá na praia, tem vários lugares aqui pelo Rio de Janeiro que são assim, e você parou aqui no meio para observar o trilho. Você vê que você vai ter a sensação de que essas linhas paralelas vão se encontrar em algum ponto lá no infinito, lá na frente. Então esse ponto é chamado de ponto de fuga. É o ponto mais distante. É o ponto em que você tem a impressão de que as linhas começam a se encontrar. E é aqui onde você se encontra, né? Na verdade, aqui é o dormente. O dormente são as madeiras. E os trilhos são as linhas de metal, as linhas de aço aí, tá? Dois trilhos jamais se aproximam um do outro, mas graças à representação em perspectiva, eles parecem se juntar no horizonte. Tá bom? Então, observe o efeito da perspectiva em algumas representações. Então, galera, aqui, ó, temos algumas figuras aqui espaciais, tá bom? Não vamos se preocupar agora em gravar o nome delas, só quero que vocês percebam que o ponto de fuga é o ponto mais distante do observador. Na representação dessas figuras geométricas espaciais foi usado apenas um ponto de fuga. Um ponto de fuga. Aqui, na representação desta cadeira, foram usados 2 pontos de fuga. Vai depender muito do observador, né? De onde essa pessoa se encontra. Legal? Então agora nós vamos resolver os exercícios do capítulo, tá bom? Então vamos lá, vocês terão aí 20 minutos para tentar responder, fazer as questões, depois eu vou entrar ao vivo corrigindo com vocês, tá bom? Um abraço e até já!